Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Hoje chegando aqui, um pouco diferente, o cenário diferente, porque o dia é diferente, é um dia especial. 7 de setembro, dia que nós comemoramos aí a independência do Brasil. Eu sou o pastor Sinésio, esse é o Pão Nosso de Cada Dia, um quadro do seu canal, A Palavra Responde. Nosso momento de oração hoje vai ser dedicado especialmente ao Brasil. Hoje eu vou pedir licença para os irmãos, amigos que têm pedido oração aí, para nós intercedermos somente pela nossa nação, e só vou abrir aqui uma exceção, continuar intercedendo pela igreja perseguida, porque também preciso também do nosso clamor aqui todos os dias. E falando em igreja perseguida, eu quero falar com vocês sobre Omã, chegar um pouco mais perto aqui para fazer a leitura do que acontece neste país. Os cristãos que se converteram do Islã, mas que não são omanes, enfrentam diferentes níveis de pressão de acordo com o nível de pressão no país de origem. Normalmente, eles vivem em comunidades expatriadas de pessoas da terra natal. Então, a comunidade local faz muita diferença na perseguição que os seguidores de Jesus enfrentam. O governo tolera em grande parte comunidades cristãs estrangeiras, mas mesmo assim restringe e monitora as reuniões públicas. Todas as reuniões cristãs são monitoradas para verificar declarações políticas e presença de cidadãos omanes. Além disso, todas as organizações religiosas devem ser registradas junto às autoridades. Daniel, um cristão perseguido ali na Península Arábica, escreveu assim: muitos cristãos vivem em segredo e as famílias não sabem sobre a mudança de fé. Se eles compartilharem a fé, não é incomum que haja tensão familiar. Às vezes, novos cristãos são aceitos e encontram um novo papel dentro da família. Mas sempre que surgem novas tensões, por exemplo, a Covid-19, essas situações desafiam o equilíbrio frágil. Isso pode resultar em acusações contra os novos convertidos por trazer estresse à família. Os seguidores de Cristo podem ser ridicularizados por não agirem como Jesus ordena, ou a família encontrará outras maneiras de tentar envergonhar os cristãos. Então, mais uma situação aí que a gente percebe hostilidade contra os filhos de Deus, e vamos orar aqui. Vamos interceder então pelo Brasil e pela igreja perseguida em Omã. Falemos com o Senhor. Querido Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Teu trono mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus, Pai, por esse vivo e novo caminho, entramos diante do trono da graça e queremos encontrar, Pai, ajuda em tempo oportuno. Hoje apresentando aqui especificamente, Deus, duas nações, o nosso Brasil e também Omã, Senhor, onde os Teus filhos sofrem retaliações, ó Pai eterno. Sobre o Brasil, Deus, hoje um dia, Deus, tão especial, um dia, Deus, tão importante na história da nação, mas um dia também que está sendo marcado, Pai, por muitos eventos. E a primeira oração que eu faço aqui é que o Senhor tenha misericórdia de todos os que estão nas ruas, todos os que estão protestando, clamando, orando. Livra de todo o mal. Não permita, Deus, que sabotadores entrem no meio deste movimento, Senhor, trazendo violência, morte, ferimentos, meu Pai eterno, desacreditando aqueles que querem apenas o bem da nossa nação. Que eles caiam por terra e todo plano que foi tramado, Deus, caia por terra em nome de Jesus. Sobre o Brasil, Pai, oramos, ó Deus, primeiro clamando para que caia todo o principado de corrupção, de imoralidade, de desonestidade, de engano, Senhor. Que caiam esses poderes das trevas que estão atuando contra esta nação, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Caiam junto com eles, Pai, todas as estruturas que se formaram ao redor, Pai,
de pensamentos egoístas, de projetos pessoais, de projetos de roubo, de desvio de recursos, Pai, de engrandecimento pessoal, meu Deus. Caia por terra tudo isso, meu Pai eterno. Toda filosofia de engano, toda filosofia que vem para destruir a sociedade brasileira, tirar os valores que aqui imperam, valores da Tua palavra, princípios verdadeiros, Deus, que têm sido vividos, meu Pai. Caia por terra toda ação de Satanás. Caia por terra todos aqueles que o seguem, consciente ou inconscientemente, meu Pai. Tenha misericórdia, desperta novos valores, desperta homens e mulheres, Pai, que possam realmente dar o que essa nação merece, meu Deus, o respeito que ela merece, usar as riquezas que o Senhor já entregou para ser usado em benefício de muitos, meu Deus. Oh, Pai eterno, tenha misericórdia do Brasil, meu Senhor. Em nome de Jesus, ajuda, Pai, nas questões econômicas, nas questões climáticas, ó Pai. Oh Deus, mas principalmente derrama sobre o Brasil o óleo da Tua unção, o Teu Santo Espírito, que venha quebrantar corações, que venha trazer convencimento do pecado, da justiça, do juízo, Senhor. Deus, levanta nesse país a Tua igreja, para que ela proclame, Deus, em verdade, Pai, as Tuas palavras, com sabedoria, inteligência, entendimento, discernimento também, meu Deus. Que, começando no mundo espiritual, Pai, o nosso país seja transformado, e essa transformação espiritual, Deus, transborde na vida de cada brasileiro, meu Deus. Em nome de Jesus, faz cair aqueles que usurpam o poder nesta nação, meu Pai. Em nome de Jesus. Oramos, Pai, também por Omã, Senhor. Outro país onde os Teus filhos são utilizados de muitas formas. Guarda a Tua igreja, guarda o Teu povo, que eles possam viver abertamente ali o seu cristianismo, a sua devoção, a sua relação contigo, meu Deus. Guarda aquela nação, os pastores, os líderes da igreja, tira todo espírito de opressão que paira naquele lugar, em nome de Jesus, meu Deus. Fica conosco nesse dia tão especial, fala ao coração de cada brasileiro hoje, de alguma maneira, Senhor, que o Teu Espírito Santo, que eu tenho certeza que paira sobre o Brasil neste momento, toque em cada coração, usa a Tua igreja, usa os Teus filhos, meu Deus, onde eles estiverem, para participarem desse instante, trazer liberdade, não liberdade somente neste mundo, mas principalmente no mundo espiritual. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Nossa oração, então, pelo Brasil, né? Hoje, e a nossa reflexão hoje também está muito ligada às questões aí nacionais. Vamos lá, vamos em frente. A leitura de hoje, queridos, foi essa aqui, ó, segundo Crônicas 23, 24 e 25. E quis, né, aí o planejamento, não foi intencional, mas que caísse para o dia de hoje um texto bem interessante, falando sobre o quê? Mudanças na vida nacional do reino de Judá. Separei para ler com vocês aqui, segundo Crônicas 23, do 18 ao 21. Diz assim: E Joiada confiou a supervisão do templo do Senhor aos sacerdotes levitas, aos quais Davi tinha atribuído tarefas do templo, para apresentar os holocaustos ao Senhor, conforme está escrito na lei de Moisés, com júbilo e cânticos, segundo as instruções de Davi. Também pôs guarda nas portas do templo do Senhor, para que não entrasse ninguém que de alguma forma estivesse impuro. Levou consigo os líderes dos batalhões de 100, os nobres, os governantes do povo e todo o povo, e juntos conduziram o rei do templo do Senhor ao palácio, passando pela porta superior, e instalaram o rei no trono, e todo o povo se alegrou. A cidade acalmou-se depois que Atalha foi morta à espada. Muito bem. Tema para a nossa reflexão de hoje, bem aí, né? De acordo com o dia, já raiou a liberdade. O reino de Judá está debaixo de um governo de opressão, violência e injustiça.
Mera coincidência com o que nós estamos vivendo em alguns momentos no Brasil, ou em todos os momentos ultimamente. Por que isso acontecia? Porque no trono de Judá estava uma usurpadora, a rainha Atália. Olha só, essa mulher tinha exterminado toda a família real. Ela matou todos os pretendentes ao trono e tomou o trono para si. Ela não tinha direito ao trono ali do reino de Judá. E foi isso que aconteceu, e a forma como ela tomou o poder ali, a força de uma maneira violenta, cruel até. Mas então vem a reação. E a reação vem por meio do sumo sacerdote Joiada. Ele tinha guardado alguns trunfos. Um sobrevivente, um membro da família real, que era Joás, havia sido escondido. E ele chega o momento de ele trazer esse rei de volta para o trono, confrontando então o poder que reinava naquele instante. Para fazer isso, evidentemente, ele precisou de organização, coragem e muita determinação. E num dia tão importante como hoje, dia 7 de setembro, este evento pode nos ensinar muitas coisas. Vamos refletir um pouco nele, em tudo o que aconteceu lá no reino de Judá e que pode ser uma lição para nós hoje, 7 de setembro, e daqui para frente, na vida de nós brasileiros. O Brasil de hoje não é diferente do reino de Judá. Nós temos uma série de conflitos que nós estamos enfrentando dia após dia. Alguns conflitos vêm de fora, pandemia, uma coisa externa, todo mundo está passando por ela. Mas muitos conflitos são internos, acontecendo aqui, causados aqui, dentro do país, por N situações. E nós estamos vivendo aqui também uma usurpação de poder. Por que eu digo usurpação de poder? Porque o poder, segundo a tão propalada democracia, esse poder que estaria ou deveria estar na mão do povo, ele foi solapado. Ele foi tirado e se encontra hoje nas mãos de grupos minoritários. Um grupo minoritário arrogando para si o direito de dizer o que é certo, o que é errado. E aquilo que eles falam, nós não temos como recorrer, porque eles estão lá no topo da pirâmide, se colocaram lá no topo da pirâmide, como se nada pudesse ser feito contra aquilo que eles falam. O que eles falam é lei e mandam acima de todas as outras leis. Esse é o primeiro ponto. Temos mais grupos. Outros dois grupos que foram colocados na posição de poder pelo próprio povo, mas que ignoram o povo, que na verdade estão engajados nos seus projetos pessoais, nos seus interesses egoístas, de enriquecimento, de desvio de recursos das nações e assim por diante. A população que sofre ali mal é lembrada por eles. Não discutem esse tipo de coisa. E quando se tenta discutir alguma coisa que vai beneficiar o povo, sempre consegue contornar a questão toda por causa dos interesses maiores que rodam no mundo e que nós desconhecemos. Nós precisamos de mudanças. Nós precisamos de mudanças como Judá precisava de mudança naquele instante. Tirar os usurpadores do trono. E como essas mudanças aconteceram em Judá? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Eles começaram de uma forma correta, queridos. Nós também temos que fazer isso de uma forma correta. Começar pelo mundo espiritual. Reformas de uma nação começam no mundo espiritual. Nós temos que lembrar que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas são contra os principados, as potestades, os dominadores que estão nesse mundo e estão também sobre o Brasil. A reforma começou no mundo espiritual quando um homem lá, Joiada, quis que o governo do povo de Deus voltasse a ser feito por quem de direito, no caso, que era um descendente de Davi, e da forma como deveria ser feito, segundo os princípios de Deus. E para isso, Joiada então, ele toma uma série de ações. Vamos ver o que esse homem fez. Primeiro, apoio popular. Na leitura nós percebemos que ele engajou nesse tempo de mudança, nesse embate contra o poder usurpador, ele engajou toda a nação. Começando pelos líderes ali que estavam com ele, que também eram líderes religiosos, pelos líderes do exército de Israel, pelos líderes do povo e por todo o povo. Ele reuniu todo mundo em Jerusalém.
Como hoje, muitos do nosso país estão reunidos na Paulista, em Brasília e em muitas capitais aí afora. Nós podemos até não saber, porque a mídia vai tentar esconder isso da gente, mas nós sabemos que estão. Então essa foi a primeira ação de Joiada, apoio popular, porque o apoio popular é o que daria força para aquela mudança acontecer. Segundo ponto, Joiada, ele armou, as lideranças ali. Ele fala que ele tirou os escudos e lanças que estavam no templo e entregou nas mãos dos capitães de 100, de 1000, os líderes do exército. Olha que interessante. Armas que estavam no templo. Isso nos faz pensar em algumas coisas, já chego lá. Então ele equipou, ele não deixou todo mundo lutando sem defesa, não. Ele deu para cada um como se defender. E terceiro, ele determinou morte aos usurpadores. Que fossem mortos todos aqueles que seguiam aquela rainha e ali e a própria rainha. Calma, não estou falando de luta armada. Fica aí, você vai entender onde eu quero chegar. Baseado nisso, ações de hoje, queridos. Primeira, nós temos que apoiar lideranças. Aquelas lideranças que nós identificamos que realmente querem o bem da nossa nação. Querem o bem do povo brasileiro em todas as circunstâncias. Essas lideranças precisam do nosso apoio. Precisamos nos unir a eles, dar voz a eles, juntando a nossa voz com eles, para que essa pressão, então, ajude a estabelecer uma mudança, a tirar aquilo que está usurpando o poder dentro da nação. As armas que nós vimos que Joiada entregou para o povo, ele tirou do templo. Isso me faz pensar em armas espirituais. Quais são as armas espirituais que nós temos hoje a nosso favor? Oração, jejum, clamor, falar dos princípios da palavra de Deus que serem implementados. Essa nossa primeira guerra, como eu falei, não é no nível material. Nossa primeira guerra é no nível espiritual, porque esses principados, potestades que estão aqui em cima, se eles caírem, tudo que está abaixo deles também cai. Porque são eles que fomentam, e aqueles que do lado de baixo aqui, pertencendo a esse ou aquele grupo, se deixam influenciar ou têm aliança com eles. Se ele cai, os de baixo também vão cair. Então, essas são as primeiras armas. Mas temos as armas comuns. E de novo, arma comum, não estou falando de canhão, de revólver, nada disso. Eu estou falando, primeiro, nós temos uma Constituição, temos que fazer valer essa lei, não é outra. Existe uma Constituição acima dessa Constituição brasileira, que é a palavra de Deus. Ela tem que valer, esses princípios têm que valer na nossa nação. Existe o nosso voto, já que é voto que a gente usa aqui, então vamos pensar bem, fazer, pressionar para que as leis da eleição mudem, as regras mudem, e assim a gente tem a segurança que vamos colocar lá pessoas de bem, verdadeiramente de bem. E só colocar essas, mudar as regras, mudar ganhos. Eles têm que ganhar o que todo brasileiro ganha, na média, não tem que ganhar mais do que isso. Isso tem que mudar, isso tira a riqueza do nosso país. Nós temos, queridos, ainda, então, como eu falei, o mais importante, o apoio popular, a pressão popular, como deve estar acontecendo hoje, mas não deve ser coisa de um dia, isso tem que ser coisa de todos os dias, para que o país mude. Terceiro ponto, nós temos que, aqui eu coloco entre aspas, deixando bem claro, matar, entre aspas, os usurpadores. Como nós matamos os usurpadores? Pela pressão popular, para que eles saiam, sejam tirados do lugar onde eles estão. Matamos os usurpadores quando deixamos de colocá-los em posição de poder. Dizem muito no Facebook, é um fato, político não é para ser bajulado, é para ser cobrado. Juiz não é para ser bajulado, é para serem cobrados daquilo que faz. Não estou fazendo mais que a obrigação a exercer uma função bem feito dentro do país. Não são famosos, não são celebridades, não são nada. Essa é a verdade. Nós os colocamos nessa posição. Temos que mudar, matar essas ações nossas, tirar de lá, por meio dessas armas que eu já comentei. Pressão popular, é o voto, é exigindo leis justas para a nossa nação. Tudo isso, querido, nós podemos fazer. Nós podemos dar ensejo desse dia tão importante. Pensando no Brasil, pensando no que vai acontecer com a Igreja de Cristo no dia de amanhã, se esse cenário mudar. Como mudou em muitos países que nós estamos indo e orando por eles esses dias, como oramos hoje por Oman, inclusive.
Agindo dessa forma, agindo dessa maneira, foi quando lá em Judá, os usurpadores caíram e raiou a liberdade. Se nós tivermos sabedoria e agimos hoje das mesmas formas, falando aqui como cidadão brasileiro, mas estamos como filho de Deus. Nós vivemos nesse mundo. Se nós agirmos assim, também cairão os usurpadores e também vai raiar a liberdade sobre o nosso Brasil. Essa é a nossa meditação para o dia de hoje, um pouco diferente aí no seu conteúdo. Certo? E vamos lá, porque amanhã a vida continua, Deus continua fazendo as mesmas coisas e lendo a palavra de Deus, inclusive. 2 Crônicas, capítulos 26 ao 29. Essa é a nossa leitura para amanhã, não deixe de ler. E hoje não tem recadinhos no final, só quero terminar de uma forma diferente. Dá uma olhadinha aí e acompanhe comigo. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Filho do Ipiranga, as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios rúgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o teus templos estrelado, e digam pendilouro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado, mas ergues a justiça, clava forte, verás que o